convido a você a abrir a palavra de Deus, o livro do Mateus, livro de Mateus, capítulo 5, versículo 27. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 27 até o 32. Estamos buscando expor as Escrituras no livro de Mateus. O tema dessa noite é o Sermão do Monte, Adultério e Divórcio. Como nós estamos vendo anteriormente, nós estamos falando sobre o grande sermão do Senhor Jesus. Começamos falando das bem-aventuranças, falando sobre os discípulos sal da terra, sobre os discípulos a luz do mundo. Falamos sobre a lei perfeita de Deus. Falamos semana passada da ira, do homicídio, do assassinato. E agora, nessa noite, nós falaremos sobre esse assunto que é bastante complicado, bastante complexo, mas que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensina. O livro de Mateus, capítulo 5, versículo 27, diz assim: Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-ta de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada, comete adultério. João 5,39 fala: examinais as Escrituras, e são elas mesmas que testificam de mim. 2 Pedro 3,18, antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. João 17,3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Mateus significa presente de Deus, dádiva de Deus. Mateus, ele era um dos atacantes do Palmeiras. Não, ele era um dos 12 discípulos de Jesus. Ele também era chamado de Levi. Ele era publicano. E a palavra nos diz que ele deixou tudo para seguir Jesus. O propósito de Mateus é demonstrar que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Rei, que Cristo é o Messias enviado. E ele faz mais de 60 citações do Antigo Testamento, enfatizando que Cristo é o cumprimento delas. Nos Evangelhos, ele é o mais que cita as Escrituras do Antigo Testamento. E nessa noite nós falaremos daremos continuidade falando do Sermão do Monte, o primeiro grande sermão de Jesus. O maior sermão de todos os tempos, pregado pelo maior mestre, maior pregador de todos os tempos. Eu acrescento também, Jesus é o grande médico, aquele que vai dar todos os detalhes da doença que está em nós. Muitas vezes nós não percebemos, mas essa doença está em nós. E Jesus é o grande médico que deseja curar-nos dessa doença. Qual que é a doença mais mortal do mundo? O mal. O pecado. E o objetivo com os ensinos de Jesus é nós sermos levados ao arrependimento e à fé. Sermos levados a um quebrantamento, como nós vimos anteriormente, os bem-aventurados, pobres de espírito, que choram por seus pecados. No contexto anterior, nós estamos vendo que Jesus está falando sobre a Constituição, as normas do seu reino. O Evangelho do Rei, e está falando sobre o Rei, sobre o reino do Rei, sobre o reino dos céus. Jesus está nos revelando o verdadeiro súdito do seu reino. Ele está nos mostrando exatamente como é os verdadeiros súditos do seu reino. Todos os que estão no reino têm vida. Todos aqueles que fazem parte do reino, eles têm vida.
como nós temos aprendido, quem não está no reino não tem vida. Estão mortos em suas transgressões e pecados. Todos aqueles que fazem parte do reino também não terão apenas uma bem-aventurança, duas bem-aventuranças, mas todas as bem-aventuranças. Eles também serão sal da terra, serão luz do mundo e serão amados por todas as pessoas. Não, serão perseguidos. Jesus está falando apenas dos 10 mandamentos? Não, Jesus está falando da palavra de Deus completa, o Antigo Testamento completo. Lembra que nós falamos anteriormente, o sola escritura? Os reformadores falaram que é a palavra de Deus completa. Eu não posso tirar um texto e dizer, não, é esse vale e o outro não. E 2 Timóteo que nós lemos que fala toda a escritura, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Qual parte da escritura? Toda. Qual que são os mandamentos do Senhor? Toda a escritura. Tudo o que Jesus está nos dizendo aqui faz parte do reino de Deus. Mas qual a finalidade? Para nós ficarmos ricos, ficarmos milionários, para você ter vitória. Não, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O Antigo Testamento, como nós vimos, apontava para Jesus. Todas as coisas do Antigo Testamento apontavam para Jesus. E o próprio texto que nós lemos anteriormente fala as leis e os profetas. E o primeiro assunto que Jesus cita no versículo 27 é sobre o adultério. Veja o que foi dito. Ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Aqui, como nós vimos a semana passada, Jesus começa a lidar com outro problema. Semana passada nós vimos que Jesus sabia que os fariseus e doutores da lei consideravam certas tradições orais como tendo a mesma autoridade das Escrituras. Eles pegavam muitas vezes o texto e diziam, não, quer dizer tal coisa. Acrescentavam detalhes a esse texto, davam margem para as pessoas fazerem o que elas quisessem ou rigor em cima daquilo ali. Dessa forma, os fariseus faziam interpretações falaciosas que contaminavam as Escrituras. Nesse sentido, Jesus afirma, vocês ouviram o que foi dito. Veja que Jesus não falou, vocês leram o que está escrito, mas vocês ouviram o que foi dito. Jesus sabia que o povo tinha muita dificuldade em relação àquilo que está aprendendo. Jesus dividiu em 5 blocos. O primeiro bloco nós falamos semana passada, que é do homicídio, da ira, do assassinato. E esse é o segundo bloco que fala do adultério e do divórcio. O objetivo de Jesus é derrubar todo o ensino, derrubar tradições erradas e mostrar a verdadeira direção do que realmente o Antigo Testamento, do que realmente a palavra de Deus está nos dizendo. Cristo não está se opondo, está negando o Antigo Testamento, como nós vimos anteriormente, mas Ele está nos mostrando, nos ensinando a forma correta de nós entendermos isso. É dolorido? É confrontante? É traumático? Mas é a verdade da palavra de Deus. A verdade machuca. Eu comparo a uma cirurgia da retirada de um tumor. O que acontece se não tirar o tumor do cérebro, por exemplo? Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Uma hora a pessoa não aguenta mais, de tanta dor. Começa a perder visão, começa a perder tudo. A Escritura, a verdade, ela faz isso. Arranca esse tumor. O tumor do pecado precisa ser retirado, ele precisa ser arrancado, sob pena de morte eterna. Ano passado eu tive problema no meu siso e dói. O que eu fiz para resolver? Arranquei. E doeu muito para arrancar. Mais de 1 hora com a boca aberta. E a melhor forma disso ser feito é através da palavra de Deus. O pecado precisa ser arrancado de nós. O que Jesus diz no versículo 28? As pessoas tinham ouvido, não adulterarás, mas Jesus fala, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Essa proibição está no 7º mandamento. Mas Jesus está mostrando que não é somente isso, não é um detalhe, não é uma regra específica. Não se trata de uma lista de coisas que você deve ou não fazer.
Como muitas religiões fazem. Não faça isso, não faça aquilo, não coma isso, não coma aquilo. O Evangelho não se trata disso. Deus é totalmente soberano, Ele é totalmente puro, Ele é totalmente santo. Ele é totalmente transcendente a nós. O cumprimento de muitas regras salva? Depois eu vou imprimir para os irmãos umas regras para vocês cumprirem essa semana. Vai santificar vocês? Não vai santificar. Fazer por obrigação. Pelo contrário, nós chamamos isso de legalismo. O legalismo leva milhares de pessoas ao inferno por pensarem que o simples não fazer isso ou aquilo salva. E assim que eles tratavam as leis de Deus, tratavam a palavra de Deus. Eles pegavam aquele trechinho e diziam, não posso fazer isso, mas tem outros detalhes, não é? Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Lembramos do que falamos a semana passada? Porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15, 19. Da onde que vem os pecados? Do coração. Ninguém é tentado por algo que não gosta. Nossa, eu senti uma tentação enorme de comer brócolis. Se a pessoa não gosta de brócolis, faz sentido? Rúcula. O que você não gosta, Mateus? De comer? Os dois. Alface, nossa, fui tentado comer alface. Alguém é tentado por comer coisa que não gosta? O pecado ele começa muito antes do ato. O grande problema é que a nossa sociedade se afastou muito da palavra de Deus. Terça-feira nós falamos sobre isso. Falamos sobre o secularismo. Para quem não esteve, se procurar no dicionário, secularismo significa regime secular, o laico. Essa palavra está em tudo que é lugar. O sistema que defende a separação entre a igreja, a religião, o Estado, a política. É como uma escuridão sorrateira que vai se espalhando pela nossa cultura. Mas o que é exatamente isso? O que isso exatamente significa? Que é uma ideologia que promove a ausência de qualquer obrigação relacionada à autoridade ou crença em Deus. Tira Deus de todas as coisas. Tire Deus da família, tire Deus da escola, tire Deus da política. É uma forma de ver o mundo onde se reconhece apenas o que existe aqui agora. O que é mais importante? Dinheiro, prazer, coisa que a gente está vendo, o momento. Como se o mundo espiritual não existisse, como se céu e inferno não existisse. São os famosos ateus na prática. E muitas ideologias fazem isso. Ideologias com forte ateísmo, por exemplo, como o novo ateísmo ou o comunismo. Mas o secularismo é uma forma sutil de ateísmo. Não vamos falar de Deus agora, isso é outra coisa, vamos falar de Deus na igreja. Aqui não vamos misturar as coisas, né? A gente está de férias. Para que falar de Deus? Mas não diz não a Deus. Só diz não, aqui nesse momento não. Vamos separar as coisas. Trabalho é trabalho, Deus é Deus. Escola é escola, Deus é Deus. Isso implica que simplesmente Deus não é relevante. E muitas vezes Deus ainda destrói a sociedade, como se ele fosse destrutivo falar sobre isso. Orar o Pai Nosso, não, jamais vai estragar as crianças. Secularismo, por vezes, pode ser muito óbvio, mas eu vou... 2 exemplos. Nosso presidente recentemente falou que aqui no Brasil enfrentamos o discurso do costume, da família e do patriotismo, ou seja, enfrentamos o discurso que a gente aprendeu historicamente a combater. Não estamos falando de política. Não se trata de política. Se trata de um sistema de crenças. Mudar o conceito bíblico do que é certo e errado. No ateísmo não precisamos prestar contas a ninguém da nossa vida. Como ouviu o Jonas Madureira falando, a pessoa que é ateu, ele não faz sentido ele se matar, por exemplo. Porque muitas pessoas se matam com a esperança que os problemas vão se resolver, eles têm esperança. No ateísmo não existe esperança, não tem esperança. Mesmo que a pessoa morra, não existe nada.
Então o que eles vivem? Eles vivem para aquele momento, para realizar suas vontades agora, aqui. Você não precisa prestar conta para ninguém. Tire Deus da escola, dos órgãos públicos, da política, da cidade, da nossa casa. E o que nós vamos fazer? Nós vamos viver da melhor maneira que nós achar. É errado só se nos pegarem. Isso vem o conceito do niilismo, que é uma filosofia, uma corrente filosófica que teve origem no século XVIII, que prega a ausência absoluta da fé ou crença na base do conhecimento. Você que cria suas próprias éticas, sua própria moralidade, sua própria verdade. Não é isso que o mundo fala? Não, isso é verdade para você, para mim não é. É que nem o Jonas Madureira, ele falou assim, ele é filósofo, ele falou assim que uma vez um jovem falou, não, eu sou niilista. Daí ele falou, é legal, casa com a tua irmã então. Não, capaz, tu tá maluco? Jamais. Por quê? Não, porque é errado. Por que é errado? Porque o cristianismo diz que é errado. A Bíblia fala que é errado. No niilismo não é errado. Verificou? Viu a quantidade de erro e de detalhes que muitas vezes nós não percebemos? O Nietzsche, filósofo alemão, ele afirmou que, já que Deus está morto, nós devemos rejeitar todas as doutrinas morais. Você que decide o que é certo e o que é errado, conforme o que você deseja fazer. Imagine um mundo assim. Na decisão da Suprema Corte, que é o segundo exemplo, que foi em 2015, legalizou nos Estados Unidos, legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Veja, um tribunal assumiu o direito de definir o que é casamento. Lembra que nós falamos do exemplo do irmão e da irmã? No entanto, as instituições humanas elas não têm direito. Esse direito só pertence somente a Deus. Foi Deus que definiu o que significa casamento. É lá em Gênesis 2:24, por isso deixa o homem, pai e mãe, se une a um outro homem. Não. Deixa o homem, pai e mãe, se une a uma mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso é casamento. Inclusive no dicionário, casal, macho e fêmea. Eu tenho um casal de filhos. Ah, é 2 meninos ou 2 meninas? Faz sentido? Uma vez que o secularismo não reconhece Deus, o homem joga com o nome de Deus para servir aos propósitos de suas próprias imaginações moral. Mas, irmãos, isso não aconteceu no vácuo. O homem busca satisfazer os seus desejos, as suas vontades, desde o pecado de Adão e Eva. Por exemplo, nós tivemos a Revolução Sexual dos anos 1960 e 1970, que marcou uma rebelião ética contra o cristianismo. Promove em todos os lugares as relações ilícitas. Você pode olhar na TV, nas redes sociais, em tudo que é lugar. Por causa disso, muitos pensadores, agora chamados de influencers, né? Influencers modernos, defendem a legitimidade do adultério. Se tem amor, seja feliz. Até pessoas que se denominam cristãs pensam dessa forma. Quer ver um exemplo? Um filme, uma novela, uma série. O homem é ruim com a mulher. Ele não trata ela bem. Ele não é carinhoso, não é romântico com ela. Mas o mocinho é. Nós ficamos torcendo para que ela largue do cara que é ruim com ela para ficar com o mocinho. Não ficamos? Não precisa responder. Mas muitas vezes eu fiz isso. Nós não ficamos muitas vezes? Nossa, ela é muito ruim, ela tem que largar dele e ficar com o outro ali, ele é muito melhor, um cara romântico, um cara legal. O secularismo ele distorce o conceito de amor e de casamento. Você já deve ter ouvido, mas Deus é amor e aceita as pessoas como são. Mas olhando para a palavra de Deus, nós vemos que não é bem assim. As pessoas fizeram Deus que é sua própria imagem e semelhança. Inclusive tem um livro de 1896 que ele tem o seguinte título: Em seus passos, o que faria Jesus? Eu nem lembrava desse livro, mas esses dias foi citado. Depende do Jesus que tu acha que ele é. Por isso que é errado.
ele é um livro que não é certo. Porque nós não fomos chamados para fazer o que Jesus faria, mas fazer o que Jesus fez. Não é nós que vamos escrever a história. Jesus já escreveu a história. Nós vamos seguir aquilo que Jesus fez, não o que ele vai fazer. A minha história, a tua história não importam, tendo em vista a história de Jesus. A minha história não vai mudar ninguém. No máximo pode fazer você se emocionar. Mas a história perfeita de Cristo, aquilo que ele fez na cruz do Calvário, a sua ressurreição, o seu grande amor, salva, redime o maior dos pecadores. E veja, enquanto as pessoas se afastam da palavra de Deus, Jesus caminha em outra direção. Ele não se contenta com o mero cumprimento formal do mandamento, ele também não está interpretando com mais rigor. Ele está mostrando a pureza, a santidade pelo qual a lei aponta. Mas eu nunca adulterei. Mas fica aqui assistindo as mulheres passar na rua. Os homens passar na rua. Jesus aponta para o 7º e 10º mandamentos. Ele mostra a santidade dos mandamentos de Deus, aprofundando o 7º mandamento em relação ao 10º, que proíbe a cobiça. Amado, Jesus não está proibindo a relação normal, natural, pura que existe entre um homem e uma mulher. Mas ele está falando sobre a cobiça, sobre a lascívia. Essas que devoram, atacam e violam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Se a secularização, o progressismo está minimizando a proibição do adultério, as relações fora do casamento, ela está alimentando a luxúria. Como citado, veja filme, série, desenho, vídeos, rede social, Facebook, TikTok, Instagram. Quanta perversidade. Quantas coisas que muitas vezes passam que você fala misericórdia. Hoje é mais raro, né? Mas veja o conteúdo de revista, de livros, de jornais que vendem. Eles apelam ao obsceno, à perversão, às imoralidades. Qual música que faz mais sucesso? Coloca no YouTube lá, qual músicas que fazem mais sucesso? Funk, sertanejo, forró. Grande maioria dessas fazendo referência a desejos físicos, infidelidade, promiscuidade, coisas semelhantes. Pessoas da igreja muitas vezes festejam o adultério. Eu conheci pessoas que falavam que era um presente de Deus roubar o marido de outra. A sociedade festeja o adultério em nome do que eles chamam de amor. E Jesus, com toda a sua autoridade, afirmou: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E ele continua: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se percam dos teus membros, e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, e lança de ti, pois te convém que se percam dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. O olho foi escolhido no sentido que olhou e cobiçou. A mão foi escolhida provavelmente porque o adultério tem o mesmo sentido, o pensamento de um tipo de roubo. Pegar uma coisa que não te pertence. Historicamente já teve pessoas que fez isso. Errou, foi lá, arrancou o olho, cortou a mão, cortou a perna. É nesse sentido que Jesus está dizendo? Lá, com certeza não. Pois mesmo que eu arranque o meu olho direito, eu tenho ainda meu olho esquerdo. Mesmo que eu arranque os 2 olhos, a minha mente poderá cobiçar mentalmente. Continuar pensando. Lembre-se, porque do coração procede os maus desígnios. Homicídios, adultérios, prostituição. Então eu vou arrancar o coração. Daí acabou. Precisamos entender que o nosso mestre está dizendo. O que Jesus quer dizer? Que temos que lidar com o pecado radicalmente. Abra comigo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Alguém quer ler? Fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo.
Minha versão fala: fuja da imoralidade. Fuja da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. O que está dizendo aqui? Sou forte. Fuja. Não fique flertando, não fique acariciando o pecado. Quando José do Egito foi assediado pela mulher de Potifar, ele chamou ela para conversar? Ele fugiu. Temos que odiar o pecado, esmagar ele, fazer o pecado morrer. Colossenses capítulo 3, abra comigo. Colossenses capítulo 3. O versículo 1 em diante diz assim: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena ao falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Se fomos ligados a Cristo, o resultado dessa união é a morte da nossa natureza terrena. Nós morremos e ressuscitamos com Cristo e agora vivemos para Ele. No sentido morto espiritual, agora nós estamos vivos. Agora nós somos livres verdadeiramente. Nós não somos mais escravos do pecado e da morte. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14,15, porque morremos com Cristo, recebemos poder para fazer morrer a nossa natureza terrena. Anteriormente nós éramos filhos da ira, mas nós somos resgatados do império das trevas. Agora somos constantemente renovados, nós somos constantemente santificados. Agora que nós entramos pela porta estreita, nós andamos pelo caminho estreito que conduz à vida. Mateus 7 fala que é o caminho da santificação. Você está sendo santificado? Se nós somos salvos por Cristo, nós estamos sendo santificados. Muitas vezes nós podemos ficar até meio abatido, triste, desanimado, mas logo o Senhor nos renova novamente. Antes nós estávamos mortos, agora nós temos vida. Nós temos sentido, sentimento, agora a gente sente as coisas. Todos que estão no reino têm vida. Como que a sociedade trata o pecado? Elas acreditam que a pessoa precisa de tratamento, ao invés de arrependimento. Não pode ser corrigido, reprimido, porque pode ter dano psicológico. Vai ficar magoado, vai ficar sentido. Não corrija o teu filho. Tadinho, ele pode ter sérios problemas no futuro. Mas Jesus está mostrando que é muito melhor você arrancar os olhos ou a mão do que perecer eternamente no inferno. É muito melhor meu filho ficar bravo comigo hoje do que ele passar a eternidade no inferno. O pecado seduz, ele envolve e mata. O salário do pecado é a morte. O pecado não é apenas uma doença a ser tratada, não é apenas um distúrbio, uma distorção, uma anomalia, mas é uma doença terrível que leva à morte certa. Você sabia que o Covid matou cerca de 3% das pessoas infectadas? A peste negra, cerca de 50%. O pecado mata 100% dos infectados.
Esse precisa ser levado a sério, precisa de arrependimento, precisa de choro, precisa de dor. Essa é a parte boa ainda. Daí chega no versículo 31. Sobre o divórcio. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Como Jesus estava tratando de adultério, qual que é o assunto que apareceria? Divórcio. Os judeus da época tinham ouvido que se o homem quisesse se divorciar da mulher, ele tinha que lhe dar um documento oficial de divórcio. Lá em Deuteronômio 24, do 1 ao 4, eles utilizavam como base para eles se divorciarem. Eles davam uma carta por qualquer motivo. Eles ensinavam que poderia se divorciar por qualquer imperfeição da sua esposa. Por exemplo, servir ao marido comida acidentalmente queimada. Era motivo de divórcio. Imagine. Ou fazer alguma coisa que o marido não gostasse. Chegar em casa e às vezes o chinelo está no lugar errado. Eram motivos fúteis, banais. Mas como vimos, isso era uma distorção total do que estava escrito. Eles estavam buscando seus próprios interesses, buscando fazer suas vontades. E veja o tamanho da distorção e maldade dos homens. Hoje é diferente? Por causa do secularismo, o casamento perdeu o sentido, perdeu o valor. Pergunto para alguém o que é casamento. Depois analise quais as desculpas que eles dão para se divorciarem. Não te amo mais? Não somos compatíveis? Estou apaixonado por outra pessoa? O problema não é você, o problema sou eu. Parece adolescente, né? Eu não estou feliz. O casamento perdeu o significado, amados. Abra comigo Gênesis 2. Gênesis 2, versículo 24. Alguém quer ler? Portanto, deixarás o varão, o seu pai e sua mãe, e apegarás-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Quem criou o casamento? E fez do casamento a base para a sociedade. O casamento é sempre entre homem e mulher. Isso nunca foi problema. Sempre apenas também entre um homem e uma mulher. Nós chamamos de monogâmico. A intimidade deve ser sempre após o casamento. Fora do casamento, ou é adultério ou fornicação. A instituição do casamento por Deus nos leva em quem? Lembra que nós estamos falando sobre isso? O casamento, a instituição do casamento leva a Jesus. Cristo e sua noiva. A igreja. Veja que maravilhoso, que puro, que perfeito. A instituição do casamento por Deus levou a Jesus e a sua igreja. Versículo 25 fala de Gênesis 2. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Veja, significa pureza, significa santidade, significa limpeza. Eles eram puros. Mas o que o pecado fez? Trouxe efeitos devastadores. Entrou tudo que é mal, perverso, depravado e imoral. Entrou a dor, a falta de perdão, a falta de paz, a arrogância, a violência. Entrou a imoralidade, daí foi uma bagunça geral. Homem com homem, mulher com mulher, casamento entre 3 ou mais pessoas e tantas outras perversidades. E os homens se tornaram iguais a Satanás, orgulhosos dos seus pecados. É isso que está escrito na palavra de Deus. Se tornaram amantes de si mesmo, inimigos de Deus. E veja o que Jesus continua dizendo. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e que aquele que casar com a repudiada comete adultério. Jesus não permite mentiras, enganos, sofisma, ilusão da verdade. Jesus vai fazer você voltar ao princípio. Jesus está nos mostrando, fazendo-nos voltar ao princípio. Deus fez um homem e uma mulher. Cristo está mostrando que não faz sentido o divórcio. Imagine Adão e Eva se divorciando.
Alguns dizem, mas eles não tinham sogra. Você consegue imaginar Adão e Eva se divorciando? Faz sentido? Deus não deu permissão para isso. Em Mateus 19 fala assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Deus odeia o divórcio. O divórcio foi permitido por causa da maldade humana, por causa do pecado. Na lei foi permitida por causa dos abusos, das impurezas repulsivas. E aqui temos Jesus esclarecendo, ensinando o que realmente o Antigo Testamento diz. É pecado, é uma ofensa contra Deus o divórcio. Não podemos romantizar o erro, romantizar o pecado, por mais duro e pesado que isso seja, por mais duro e pesado que nos faz sentir muitas vezes. O adultério é terrível, assim como o divórcio. Nossa geração precisa ser confrontada. Lembra o que o secularismo e o niilismo falou? Ele se infiltrou de uma maneira pesada na igreja. Hoje muitas vezes é até difícil de nós falarmos sobre isso. Por quê? Porque muitas pessoas podem ficar chateadas, podem não gostar daquele assunto naquele momento. Infelizmente, muitos que se dizem cristãos rejeitam o conceito bíblico de amor e de casamento. Eles acham que o amor passou a ser um sentimento vago, uma mistura de vontade e desejo. Por isso que nós vemos nas igrejas aí casamentos que não duram nada. Como é que era o casamento bíblico? Quanto tempo de namoro era o casamento bíblico? Não tinha namoro. Eles conheciam às vezes a esposa no dia do casamento. E a Bíblia mostra que eram casamentos que davam certo, que aprendiam a amar uns aos outros. Eram abençoados por Deus. Nem tem um teólogo, acho que é o John Piper, que ele fala, você quer saber se você casou com a pessoa certa? Olha a tua certidão de casamento. Veja o nome que está escrito lá. Ah, mas eu casei com a pessoa errada. O que está escrito na tua certidão de casamento? Como é que é o nome? O casamento virou provisório. Se a casa estiver pegando fogo, o marido muitas vezes foge e deixa a mulher lá dentro nas chamas. É isso que Jesus ensinou? É totalmente oposto. Aquilo que a palavra de Deus declara, Cristo morreu por sua noiva, morreu por sua igreja, deu a sua vida. Nós devemos resolver nossos problemas à luz das Escrituras, descansando e confiando em Deus. Deus é soberano? Você crê que Deus é perfeito e soberano? Então nós devemos nos esforçar para cumprirmos aquilo que prometemos. Na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Amados, eu quero que vocês vejam que na página anterior da tua Bíblia fala que o assassinato também é pecado. Entenderam, né? Tem que sempre lembrar disso. Primeiro Jesus tratou do assassinato para depois falar do divórcio. O amor é muito mais profundo do que nós vemos aqui. Biblicamente ele vem de Deus, é proteger, cuidar, zelar, edificar, ser paciente. É um compromisso determinado de procurar o bem do outro. O Paul Washer, é um pastor que eu quase não gosto, ele fala que o casamento é o maior ministério de santificação. Deus nos leva a maioria das vezes a um relacionamento com alguém que não é compatível conosco. É totalmente diferente. Uma pessoa que falha, uma pessoa que tem fraquezas. No casamento nós aprendemos a misericórdia, a paciência, a longanimidade, a amabilidade, a compaixão, o domínio próprio, a fidelidade. Perceba que quando Cristo proíbe o divórcio, ele está elevando o sentido do casamento. Ele está mostrando o quanto que isso é importante para Deus, a questão da família. O casamento ele não é sujo, ele é puro diante de Deus. O Criador proíbe a luxúria e o divórcio. A lei e os profetas, pela autoridade de Jesus, nos mostram a pureza, a perfeição, a perfeita pureza. Para concluirmos, amados irmãos, abra comigo em 1 João. 1 João, capítulo 1. Vou ligar aqui.
1 João, capítulo 1. Versículo 5, diz assim: Ora, a mensagem que da parte de Deus temos, ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Você cometeu algum desses pecados? Você ainda está em pecado? A Bíblia fala que Deus é luz, nele não há trevas. Mas olha que valioso o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você conhece a história do rei Davi? A Bíblia fala que ele adulterou. Ele tramou a morte do seu amigo para tomar-lhe a sua esposa. Amados, mas eu quero que você veja alguns detalhes. Davi conhecia as leis de Deus perfeitamente. Ele buscou fazer tudo de forma legal perante a lei. Ele adulterou, mas quase ninguém ficou sabendo. Lembra que ele era o rei? Poucas pessoas sabiam, tinham acesso. Aí, ele sabia que na lei está escrito não matarás. Ele não matou aquele jovem marido de Batseba, seu amigo. Ele não mandou matar ele também, Urias, porque ele ia quebrar o 6º mandamento. Aí ele teve uma brilhante ideia. Vou colocar ele na frente das tropas, onde a morte é quase certa. Ele morre e ele faz tudo aquilo que é certo perante a lei. Lembra? Tudo certinho. Ele matou Urias? Não, ele morreu na guerra. Ele se casa com ela. Agora está tudo certo? Está tudo certo, não está? Perante a lei está tudo certo. Pode pegar a lista de regras, ele colocou lá ok, tudo certo, ok, tudo certo, ok. Era assim? Vemos que após um tempo decorrido, o profeta Natan foi enviado por Deus ao palácio de Davi para expor o seu terrível pecado. E nós lemos no Salmo 32 que fala que o pecado estava fazendo mal para ele. Davi poderia ter negado o pecado, não é? Na lista de regras, não, fiz tudo certinho. Dado desculpas dele, colocado a culpa na mulher. Ou mesmo ter mandado prender ou matar o profeta. Foi isso que ele fez? Ele humilhou, repreendeu Natan, ele buscou desculpas. Ele buscou maneira de se defender. A Bíblia nos mostra que ele imediatamente confessou o seu pecado. Ele não buscou desculpas, não procurou se justificar, não houve debate, não houve luta, não houve negação. A Bíblia mostra que ele confessou os seus pecados, a Bíblia nos mostra que ele chorou, ele se humilhou, ele se arrependeu. Onde está escrito isso? Salmo 51. Abra comigo. Salmo 51, versículo 1 diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos,
de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ele se arrependeu, ele chorou. Ele reconheceu que ofendeu ao Senhor. Ele se arrependeu de ter magoado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele reconheceu que entristeceu o Espírito Santo, que ofendeu a glória de Deus. Ele reconheceu que o pecado manchou, tornou vil, tornou ele sujo perante Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Ele chorou pelos seus pecados, por sua devassidão, por sua iniquidade. Com isso ele estava admitindo e confessando-se perante Deus. E o que Deus fez? Deus perdoou ele, porque ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. A Bíblia nos mostra ainda que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Em Atos 13, 22 fala: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amados, portanto, se você está no pecado, arrependa-se e crê em Jesus Cristo. Se você já cometeu esse pecado e se arrependeu e Deus te perdoou, a Bíblia fala que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós devemos sempre lembrar que aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos faz pecar, nós devemos abrir mão. Amados, se o celular faz você pecar, delete os aplicativos que estão fazendo você pecar. Se a televisão está fazendo você pecar de qualquer forma, desliga a TV, tem controle, tem um botão para desligar, para tirar da tomada. Tem muitos métodos. Se algum livro, alguma coisa está fazendo você pecar, se afaste do pecado. Se é redes sociais, se afaste. Está tirando a tua paz, muitas vezes está tirando o teu tempo de estudar a palavra de Deus, de orar, de buscar o Senhor. Delete aquilo que não faz parte, aquilo que está te fazendo mal. Porque está escrito: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5, 48. Louvado seja o nome do nosso Senhor.